o azul do horizonte, o ar verde dos teus cafezais, brancas flores coroam tua fronte, espargindo perfumes de paz, enviando labor permanente dos teus filhos, ó terra altaneira. Rubros frutos gotejam abundância, desfraldando a tua bandeira. Trínápolis, paz, justiça, amor, liberdade. Trínápolis, ideal producente lealdade. E eu genuíno no teu bandeirante, moderno tu tens a bravura. Deus te faça Rinápolis crescente, ó bendita terra da agricultura. Nestas plagas do solo paulista, entre o brilho e Itaúna cantar, a semente em teu seio lançada se transforma em benesse sem par. Teu brado sublime do avante, do ideal do trabalho e cultura, gera raça em teu seio pujante, guardiã da justiça e mistura. Trínápolis, paz, justiça, amor, liberdade. Trínápolis, ideal producente lealdade. E eu genuíno, o teu bandeirante, moderno. Senhores vereadores, com a graça de Deus, damos por aberta na data de 3 de dezembro de 2025 a 9ª sessão extraordinária da Câmara Municipal de Renópolis do ano de 2025. Verificação de presença. Solicito a primeira secretária que faça a verificação de presença dos vereadores. Ausente a vereadora Patrícia, por motivos de saúde, e o senhor Sidney, por motivos políticos de viagem a São Paulo, senhor presidente. Havendo número legal, colocamos em discussão a ata da 18ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Renópolis, realizada na data de 24 de novembro de 2025. Alguém querendo discuti-lo? Com a palavra o vereador... Não, ata. Então, tá. Ninguém querendo discuti-la, colocamos a mesma em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado a ata da 18ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Renópolis por unanimidade. Ordem do dia. Eu solicito a primeira secretária que faça a chamada regimental na forma nominal. Clodoaldo Augusto da Silva. Presente. Daniel Ferreira da Costa. Presente. Presente. Evandro Dias. Presente. Everson Silas Pereira Cambrais. Presente. Helena Maria Pereira Esteves Alves. Presente. Lucas Santiago. Presente. Patrícia Crema Fortunato. Ausente. Rafael Tomé Piccolo. Presente. Sidney Folini Monteiro, ausente. Encontra-se na ordem do dia os processos 032/2025, referente ao projeto de lei 026/2025, bem como suas emendas impositivas individuais. 01/2025, 02/2025, 03/2025, 04/2025,
05/2025, 06/2025, 07/2025, 08/2025, 09/2025 e de bancadas 01/2025, 02/2025, 03/2025, 04/2025 e 05/2025. Após a leitura do projeto, pedimos a dispensa de leitura da matéria, caso algum vereador solicite e faça a sua leitura. Com a palavra o vereador Clodoaldo. Boa noite, senhor presidente. Como é de conhecimento de todos, autores desse projeto, eu peço a dispensa da leitura do projeto. Colocamos em votação o pedido de dispensa da leitura do vereador, pelo vereador Clodoaldo. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado o pedido de dispensa pelo vereador Clodoaldo por unanimidade. Emenda impositiva individual, número 01/2025, ao projeto de lei número 026/2025. Em primeira votação, devido a esta emenda impositiva ser objeto de duas deliberações, votação simbólica, quórum de maioria simples, para aprovação a emenda impositiva individual 01/2025 ao projeto de lei 026/2025, que estima a receita fixa, despesa do município de Hernópolis, São Paulo, para o exercício de 2026, cujos recursos foram distribuídos na forma legal dentro da emenda de autoria do vereador Rafael Tomé Piccolo. Alguém querendo discutir? Ninguém querendo discutir, colocamos a mesma em votação. Primeira votação, votação simbólica, quórum de maioria simples. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão e os contrários se levantem. Aprovado o projeto. Aprovado por 7 votos favoráveis. Estou livre dessa? Emenda impositiva individual número 02/2025 ao projeto de lei número 026/2025. Em primeira votação, devido a essa emenda impositiva ser objeto de duas deliberações, votação simbólica, quórum de maioria simples, para aprovação a emenda impositiva individual 02/2025 ao projeto de lei número 026/2025, que estima a receita fixa, a despesa do município de Hernópolis, São Paulo, para o exercício de 2026, cujos recursos foram distribuídos na forma legal dentro da emenda, de autoria da vereadora Helena Maria Pereira Esteves Alvim. Alguém querendo discuti-lo? Ninguém querendo discuti-lo, colocamos a mesma em votação. Primeira votação, votação simbólica, quórum de maioria simples. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado por 6 votos favoráveis. Emenda impositiva individual
número 03/2025, ao projeto de lei número 026/2025. Em primeira votação, devido a essa emenda impositiva ser objeto de duas deliberações, votação simbólica, quórum de maioria simples para aprovação, a emenda impositiva individual número 03/2025, ao projeto de lei número 026/2025, que estima a receita fixa e despesa do município de Rinópolis, São Paulo, para o exercício de 2026, cujos recursos foram distribuídos na forma legal dentro da emenda de autoria do vereador Daniel Ferreira da Costa. Alguém querendo discuti-lo? Ninguém querendo discuti-lo, colocamos em votação. Primeira votação, votação simbólica, quórum de maioria simples. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão, e os contrários que se levantem. Aprovado por 6 votos favoráveis. Emenda impositiva individual número 04/2025 ao projeto de lei número 026/2025. Em primeira votação, devido a essa emenda impositiva ser objeto de duas deliberações, votação simbólica, quórum de maioria simples para aprovação da emenda impositiva individual número 04/2025 ao projeto de lei número 026/2025, que estima a receita fixa, a despesa do município de Rinópolis, São Paulo, para o exercício de 2025, cujos custos foram distribuídos na forma legal dentro da emenda de autoria da vereadora Patrícia Crema Fortunato. Alguém querendo discuti-lo? Ninguém querendo discuti-lo, colocamos a mesma em votação. Primeira votação. Votação simbólica, quórum de maioria simples. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão, e os contrários que se levantem. Aprovado por 6 votos favoráveis. Emenda impositiva número 05/2025 ao projeto de lei número 026/2025. Em primeira votação, devido essa emenda impositiva ser objeto de duas deliberações, votação simbólica, quórum de maioria simples para aprovação da emenda impositiva individual número 05/2025 ao projeto de lei 026/2025, que estima a receita fixa a despesas do município de Rinópolis, São Paulo, para o exercício de 2026, cujos recursos foram distribuídos na forma legal dentro da emenda de autoria do vereador Everton Silas Pereira Cambraias. Alguém querendo discuti-lo? Ninguém querendo discuti-lo, colocamos o mesmo em votação. Primeira votação. Votação simbólica, quórum de maioria simples. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão, e os contrários que se levantem. Aprovado por 6 votos favoráveis. Emenda impositiva individual número 06/2025 ao projeto de lei número 026/2025. Em primeira votação, devido a essa emenda impositiva ser objeto de duas deliberações, votação simbólica, quórum de maioria simples para aprovação da emenda impositiva individual número 06/2025 ao projeto de lei 026/2025, que estima a receita fixa a despesa do município de Rinópolis, São Paulo, para o exercício de 2026,
cujos recursos foram distribuídos na forma legal dentro da emenda de autoria do vereador Clodoaldo Augusto da Silva. Alguém querendo discuti-lo? Ninguém querendo discuti-lo, colocamos mesmo em votação. Primeira votação. Votação simbólica, quórum de maioria simples. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado por 6 votos favoráveis. Emenda impositiva individual, número 07/2025, ao projeto de lei 026/2025. Em primeira votação, devido a essa emenda impositiva ser objeto de 2 deliberações, votação simbólica, quórum de maioria simples para aprovação da emenda impositiva individual número 07/2025 para o projeto de lei número 26, que estima a receita fixa as despesas do município de Renópolis, São Paulo, para o exercício de 2026, cujos recursos foram distribuídos na forma legal dentro da emenda de autoria do vereador Sidney Florino Monteiro. Alguém querendo discuti-lo? Ninguém querendo discuti-lo, colocamos mesmo em votação. Primeira votação. Votação simbólica, quórum de maioria simples. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado por 6 votos favoráveis. Emenda impositiva individual número 08/2025 ao projeto de lei número 026/2025. Em primeira votação, devido a esta emenda impositiva ser objeto de 2 deliberações, votação simbólica, quórum de maioria simples para aprovação da emenda impositiva individual número 08/2025 ao projeto de lei número 026/2025, que estima a receita fixa da despesa do município de Renópolis, São Paulo, para o exercício de 2026, cujos recursos foram distribuídos na forma legal dentro da emenda de autoria do vereador Lucas Santiago. Alguém querendo discuti-lo? Ninguém querendo discuti-lo, colocamos mesmo em votação. Primeira votação, votação simbólica, quórum de maioria simples. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado por 6 votos favoráveis. Emenda impositiva individual número 09/2025 ao projeto de lei número 026/2025. Em primeira votação, devido a essa emenda impositiva ser objeto de 2 deliberações, votação simbólica, quórum de maioria simples para aprovação da emenda impositiva individual número 09/2025 ao projeto de lei número 026/2025, que estima a receita fixa a despesa do município de Renópolis, São Paulo, para o exercício de 1926, cujos recursos foram distribuídos na forma legal dentro da emenda de autoria do vereador Evandro Dias. Alguém querendo discuti-lo? Ninguém querendo discuti-lo, colocamos mesmo em votação. Primeira votação, votação simbólica, quórum de maioria simples. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado por 6 votos favoráveis. Emenda impositiva de bancada número 01/2025 ao projeto de lei número 026/2025. Em primeira votação, devido a essa emenda de bancada ser objeto de 2 deliberações, votação simbólica, quórum de maioria simples para aprovação da emenda de bancada impositiva número
01/2025 ao projeto de lei número 026/2025, que estima a receita fixa de despesas do município de Renópolis, São Paulo, para o exercício de 2026, cujos recursos foram distribuídos na forma legal dentro da emenda de autoria de bancada do Partido Social Democrático, composta pelos vereadores Evandro Dias, Rafael Tomé Piccolo e Helena Maria Pereira Esteves Alves. Alguém querendo discuti-lo? Ninguém querendo discuti-lo, colocamos em votação. Primeira votação, votação simbólica, quórum de maioria simples. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado por 6 votos favoráveis. Emenda de bancada impositiva, número 02/2025, ao projeto de lei número 026/2025. Em primeira votação, devido essa emenda de bancada ser objeto de 2 deliberações, votação simbólica, quórum de maioria simples, para aprovação da emenda de bancada impositiva número 02 ao projeto de lei número 026/2025, que estima a receita fixa a despesas do município de Renópolis, São Paulo, para o exercício de 2026, cujos recursos foram distribuídos na forma legal dentro da emenda de autoria de bancada do Republicanos, compostas pelos vereadores Sidney Florino Monteiro. Alguém querendo discuti-lo? Ninguém querendo discuti-lo, colocamos mesmo em votação. Primeira votação, votação simbólica, quórum de maioria simples. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão e os contrários se levantem. Aprovado por 6 votos favoráveis. Emenda de bancada impositiva número 03/2025 ao projeto de lei 026/2025. Em primeira votação, devido a esta emenda de bancada ser objeto de 2 deliberações, votação simbólica, quórum de maioria simples, para aprovação da emenda impositiva de bancada número 03/2025 ao projeto de lei número 026/2025. Estima a receita e fixa despesas do município de Renópolis, São Paulo, para o exercício de 2026, cujos recursos foram distribuídos na forma legal dentro da emenda de autoria de bancada do Novo, composta pelos vereadores Clodoaldo Augusto da Silva, Everton Silas Pereira Cambraias. Alguém querendo discuti-lo? Ninguém querendo discuti-lo, colocamos em votação. Primeira votação, votação simbólica, quórum de maioria simples. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão e os contrários se levantem. Aprovado por 6 votos favoráveis. Emenda de bancada impositiva número 04/2025 ao projeto de lei número 026/2025. Em primeira votação, devido a esta emenda de bancada ser objeto de 2 deliberações, votação simbólica, quórum de maioria simples, para aprovação da emenda impositiva de bancada número 04/2025 ao projeto de lei número 026, que estima a receita fixa a despesas do município de Renópolis, São Paulo, para o exercício de 2026, cujos recursos foram distribuídos na forma legal dentro da emenda de autoria da bancada do PSD, composta pela vereadora Patrícia Cremo Fortunato. Alguém querendo discuti-lo? Ninguém querendo discuti-lo, colocamos mesmo em votação. Primeira votação, votação simbólica, quórum de maioria simples.
Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado por 6 votos favoráveis. Emenda de bancada impositiva número 05/2025 ao projeto de lei número 026/2025. Em primeira votação, devido essa emenda de bancada ser objeto de 2 deliberações, votação simbólica, quórum de maioria simples para aprovação da emenda impositiva de bancada número 05/2025 ao projeto de lei número 026/2025, que estima a receita fixa as despesas do município de Renópolis, São Paulo, para o exercício de 2026, cujos recursos foram distribuídos na forma legal dentro da emenda de autoria de bancada da União Brasil, composta pelos vereadores Daniel Ferreira da Costa e Lucas Santiago. Alguém querendo discutir? Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Primeira votação. Votação simbólica, quórum de maioria simples. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão, e os contrários que se levantem. Aprovado por 6 votos favoráveis. Com a palavra... Projeto de lei número 026. Em primeira votação. Votação simbólica, quórum de maioria simples para aprovação do projeto de lei o projeto de lei número 26/2025, que estima a receita fixa, despesas do município de Renópolis, São Paulo, para o exercício de 2026. Já com alterações aprovadas nas emendas impositivas individuais e emendas impositivas de bancadas aprovadas. Alguém querendo discuti-lo? Ninguém querendo discuti-lo, colocamos mesmo em votação. Primeira votação. Votação simbólica, quórum de maioria simples. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado por 6 votos favoráveis. Convoco desde já os senhores vereadores para a 10ª sessão extraordinária da Câmara Municipal de Renópolis, que será realizada na data de 5 de dezembro. Queria solicitar aos senhores vereadores que eu estou marcando para 6 horas, mas vai ter um evento na praça, se vocês querem marcar mais cedo, para que dê tempo de ir lá. Aí vocês decidam. Eu marquei aqui para as 18 horas, mas acho que vai ter negócio da eliminação lá. E vai... 5h30, né? Os vereadores, vejam qual é o melhor horário. 5h30. Vereadora Helena, 5h30. O Everson, 5h30. Lucas, 5h30. Rafael, 5h30. Clodoaldo, Evandro. Então, fica marcada a reunião para dia 5, às 5h30. Horários do plenário da Câmara Municipal de Renópolis. Informa ainda que a ordem do dia da sessão seja a segunda votação dos projetos de lei 026/2025, bem como 2 emendas impositivas individuais e de bancada propostas no projeto. Nada mais havendo a tratar, esta presidência agradece a presença de todos e deseja uma boa noite e dá por encerrada a presente sessão.